Se vocês já foram grandes consumidores da internet em 2007, provavelmente vocês já devem ter ouvido falar das nostálgicas creepypastas. Mas no caso, se vocês nunca tenham ouvido falar ou nunca foram atrás para poderem saber mais sobre elas, não se preocupe que eu irei explicar para vocês agora. As creepypastas são, em resumo, lendas urbanas que vieram da internet. Lendas urbanas que são criadas e compartilhadas em meio à internet, sendo que a maioria são publicadas e divulgadas e compartilhadas no que é dito como o infame fórum 4chan, onde foi a maioria das creepypastas que foram divulgadas lá. O nome creepypasta veio de uma abreviação e um apelido vindo da palavra copypasta, em que, resumo, é praticamente um ato de você copiar e compartilhar um post na internet. E com esse nome, eles apelidaram essas lendas urbanas da internet como creepypastas. A maioria de 2015, de 2007 até 2015 e 2014 também, as creepypastas foram muito divulgadas e se tornaram muito populares na internet, principalmente para aqueles que eram fãs de terror. Hoje em dia, em 2025, essas creepypastas não são mais tão populares ou até mesmo envelheceram muito mal, dando isso atualizações e evolução das creepypastas. Porém, mesmo que elas tenham envelhecido muito mal, elas ainda possuem uma grande importância significativa em meio ao mundo da internet, ao mundo do horror na internet. Mesmo que a maioria tenha envelhecido mal, ficado mal datado nos últimos anos. E com isso dito, eu gostaria de apresentar para vocês o iceberg das creepypastas. Para quem não sabe, um iceberg é praticamente um conteúdo muito popular na internet, um conteúdo que é muito produzido aqui no nosso YouTube. Em resumo, o iceberg é um conteúdo onde é apresentado várias camadas, e nessas camadas possuímos vários tópicos que são apresentados nessas camadas, sendo a primeira camada possuindo os tópicos mais conhecidos e mais leves de um conteúdo, e até a última camada, que é uma camada que possui tópicos menos conhecidos, mais nichados, e com conteúdos mais sombrios e até mesmo muito pesados para poder ser dito na internet atualmente. E como um grande fã de creepypasta que eu sou, eu gostaria muito de ter feito esse tipo de conteúdo. Então, eu gostaria de apresentar para vocês o sombrio iceberg das creepypastas e todas as creepypastas que existem na internet. Caso vocês tenham vontade de conhecer ou até mesmo conhecer mais dessas creepypastas ou desse iceberg em si, eu vou deixar na descrição do vídeo o link de onde eu tirei esse iceberg, que foi de um fórum, foi de um post do Reddit que eu consegui encontrar na internet. Mas, sem mais enrolações, vamos então para o sombrio iceberg das creepypastas. Jeff the Killer, ou em português, Jeff o Assassino, é um personagem fictício de terror que foi muito popularizado pelas creepypastas, conhecido por sua aparência perturbadora e seus atos de extrema violência. A história original, que circulou online, retrata Jeff como um jovem que, após um ataque violento e queimaduras graves, se transforma em um assassino psicótico com a pele pálida, cabelos negros e um sorriso horripilante esculpido em seu rosto. Sua frase, e contendo também uma frase característica antes de matar as suas vítimas, que é a frase "vai dormir".
A história explora temas como violência, vingança, trauma e desespero, com o Jeff se tornando um símbolo do horror macabro na cultura online. A creepypasta gerou diversas interpretações e adaptações, mas a imagem de Jeff, com a pele pálida, cabelos pretos e o sorriso macabro, persiste como seu principal traço. A imagem original, que deu origem à lenda do Jeff, é um grande mistério. Rumores dizem que foi uma foto de uma garota que teria tirado a sua própria vida por conta de cyberbullying, mas futuramente teria sido desmentido como fake. Até hoje segue como um mistério sobre de onde veio a imagem original que acompanhou a creepypasta. Red Mist se trata de um suposto episódio do Bob Esponja que teria sido transmitido na 4ª temporada do desenho no lugar do episódio Medo de Hambúrguer de Siri. E esse episódio é focado no personagem Lula Molusco, que após ser vaiado e humilhado após a sua apresentação de clarinete, ele ficou depressivo e cometeu o ato de tirar sua própria vida por conta de desgosto e decepção de si mesmo. Mas o problema é que em meio aos episódios, várias imagens de gore, mortes e torturas envolvendo menores de idade foi a principal causa do quão perturbador foi esse episódio, o que deixou aqueles que viram o episódio traumatizados e enojados com o que viram, não sabendo quem foi o verdadeiro responsável pela criação do episódio e nem sequer por quem enviou esses episódios para eles. Um fato bem interessante e até mesmo engraçado envolvendo essa creepypasta é que a Nickelodeon canonizou, entre aspas, a creepypasta Red Mist em um episódio de uma das recentes temporadas do desenho. Porém, essa cena em que mostra a creepypasta sendo canonizada foi censurada e removida e substituída por uma outra imagem mais leve. O motivo disso foi porque quando foi transmitido a primeira versão desse episódio, os pais relataram a Nickelodeon sobre essa imagem ser extremamente perturbadora e assustadora para as crianças, tendo sido substituída por uma outra imagem. E mesmo que ela não esteja mais nos episódios mais recentes, a Nickelodeon ainda é um fato de que a Nickelodeon reconheceu e canonizou, pelo menos tentou, canonizar essa creepypasta na internet, nas televisões, mesmo que tenha sido por um curto período de tempo. Porém, é um detalhe muito engraçado e até bem interessante por si só. A creepypasta Play With Me gira em torno de Sally Williams, uma jovem que foi abusada e morta pelo seu próprio tio. Após sua morte, ela se torna um espírito que assombra a casa onde vivia, brincando com as crianças que a habitam e causando medo e pavor nos adultos. Um homem se muda para a casa e começa a experimentar os fenômenos paranormais, como luzes que acendem e apagam, objetos que se movem sozinhos e uma sensação constante de estar sendo observado. Ele então descobre que a história de Sally e percebe que ela está por trás dos eventos assustadores. A história explora temas de abuso infantil, vingança e o poder dos traumas do passado. Em português, Jack Risonho é um palhaço alto, esguio e colorido que, após ter sido abandonado pelo seu melhor amigo, que foi para um colégio militar, ficou trancafiado em uma caixa velha de madeira por muitos e muitos anos, perdendo assim o sorriso que ele tinha em seu rosto e até mesmo suas cores, deixando de ser colorido e ficando preto e branco. Até que ele decide sair por conta própria para descobrir que seu antigo amigo, agora adulto, estava morando novamente naquela casa. Porém, ele tinha se tornado um serial killer que atraía suas vítimas para sua casa e as matava para transformar seus corpos em objetos de decoração. O palhaço, estando atiçado e com sua mente distorcida e enlouquecida de vez, ele queria fazer os mesmos atos que o seu amigo fazia, sendo que a sua primeira vítima foi o seu mesmo melhor amigo, que achava que o palhaço era um amigo imaginário.
ficando assustado ao ver que ele era real. Ao fazer o ato de ter matado seu amigo, ele matou ele de uma forma extremamente brutal e perturbadora, começando assim uma sequência de mortes que iriam ficar para sempre marcadas no mundo inteiro na história da internet, sendo que suas principais vítimas foram as crianças. O experimento russo do sono é um suposto relato de um experimento feito pelos soviéticos com o uso de gás que inibe estímulos do sono, porém tendo resultados horripilantes. Utilizando como cobaias 5 prisioneiros, o gás não só impediu com que eles dormissem, como causou insanidade e violência neles. Um dos prisioneiros morre no meio do experimento e os outros permanecem expostos ao gás. Dias se passam e os cientistas veem que os prisioneiros passaram a ficar irreconhecíveis e cada vez mais insanos, com um dos pesquisadores tendo sido atacado por um dos prisioneiros. De pouco em pouco, um foi morrendo até sobrar 2, até que os cientistas decidiram desligar os gases, porém, quando fizeram isso, os últimos prisioneiros enlouqueceram, querendo que eles ativassem novamente o gás, pois o organismo deles havia se acostumado com o gás a qual eles foram expostos. Nos últimos momentos de vida dos prisioneiros, um deles revela que o sono é a única coisa que impede o mal inerente à humanidade de se manifestar. A história gira em torno de um suposto jogo do Sonic que é enviado para um garoto desconhecido que é um fã dos jogos do Sonic por seu amigo. Ao jogar, o protagonista percebe que o jogo é amaldiçoado e que o Sonic é na verdade uma entidade demoníaca que é o que o persegue e mata os personagens clássicos do jogo. A creepypasta explora temas de possessão, violência e a ideia de que a entidade pode transcender o mundo virtual e afetar a realidade. Hoje em dia, essa creepypasta virou um meme na internet, porém foi muito importante para a criação de outras creepypastas de terror envolvendo os jogos. Herobrine é uma lenda urbana do Minecraft. Uma creepypasta que surgiu em 2010, sobre um personagem misterioso com olhos brancos que assombra jogadores em mundos single player. A lenda ganhou popularidade através de relatos de avistamentos, vídeos e mods no jogo, mesmo sem nunca ter sido oficialmente implementado pela Mojang. A história do Herobrine começou como um post anônimo em um fórum online onde o autor afirma ter encontrado um personagem misterioso em seu mundo no Minecraft, com olhos brancos e sem pupilas, que parecia segui-lo. O autor descreveu o ser como uma versão do personagem padrão do jogo, o Steve, com uma skin modificada, e relatou que seus arquivos foram apagados após tentar alertar outros jogadores sobre o ocorrido. A partir desse relato inicial, a lenda do Herobrine se espalhou pela internet, com outros jogadores relatando encontros semelhantes e criando teorias sobre a sua origem e natureza. Alguns acreditavam que ele era o irmão morto do criador do Minecraft, o Notch, enquanto outros viam como um vírus ou uma entidade paranormal que vagava pelo jogo. Apesar de nunca ter sido confirmado como um personagem oficial do jogo, a história do Herobrine se tornou a parte da cultura popular do Minecraft, com diversos mods, mapas e vídeos inspirados na lenda. Trata-se de um suposto episódio perdido dos Simpsons que nunca foi ao ar. A creepypasta Dead Bart narra a história de um episódio perdido dos Simpsons, onde Bart morre em um acidente de avião. O episódio, com a qualidade de imagem ruim, mostra Bart caindo do avião após quebrar a janela. A história segue com a família Simpson lidando com a morte do personagem, visitando seu túmulo e encontrando lápides de convidados especiais do desenho com datas de mortes falsas, incluindo algumas que ainda não aconteceram. O episódio é frequentemente descrito como um perturbador e sombrio, com a família aparentando um ódio genuíno um pelo outro e um comportamento depressivo.
O Slenderman é uma das creepypastas mais famosas e importantes da internet, tendo sido originado no fórum Something Awful. Ele é descrito como um homem sem rosto, alto, de terno e esguio que sempre é relatado em florestas. Ele causa alucinações em pessoas, causando insanidade nas mesmas. As principais vítimas dele são crianças, a quais ele as sequestra para nunca mais elas aparecerem. Um caso chocante é que o personagem tinha sido citado em um caso criminal em que duas garotas chamadas Morgan Geyser e Anissa Weier esfaquearam a sua amiga Peyton Leutner e a deixaram para morrer. Felizmente, ela conseguiu sobreviver para dar seu depoimento. Quando interrogadas sobre o ato que elas cometeram, ambas as duas explicaram que fizeram tudo isso para servir de sacrifício para o Slenderman. Jane the Killer é uma garota que havia sido uma das vítimas de Jeff the Killer, tendo matado seus pais em um incêndio que ele causou, matando os pais de Jane e a deixando desfigurada por conta do incêndio. Após esse evento, Jane dedicou a sua vida a caçar Jeff e matá-lo pelo que ele fez a ela, e impedir que haja mais vítimas causadas pelo Jeff. Foi uma creepypasta que se popularizou na Espanha e é baseada em um boneco animatrônico com a aparência bizarra do rei do pop Michael Jackson. O nome I Woke surgiu de uma má pronúncia da frase I Woke, na música Smooth Criminal, de Michael Jackson. Mesmo que tenha assustado algumas pessoas na internet, hoje em dia ela só se tornou um meme que morreu bem cedo. Alice Jack é um personagem de creepypasta famoso, conhecido por sua máscara azul com buracos negros no lugar dos seus olhos, de onde escorre um líquido preto e viscoso. Ele é retratado como um ser que invade a casa das pessoas enquanto dorme, remove seus órgãos, principalmente os rins, e deixa um rastro de substância preta que escorre de suas órbitas oculares. A história original de Alice Jack narra a experiência de Mitch, que se muda para a casa de seu irmão após perder a sua vida. Uma semana depois, Mitch acorda com um corte no rosto e descobre que seu rim esquerdo foi removido cirurgicamente. Mais tarde, ele encontra uma figura preta parada sobre sua cama usando uma máscara e com um líquido preto escorrendo sobre seu rosto. Mitch consegue tirar uma foto antes de ser atacado, mas consegue fugir. Ele descobre que seu irmão foi morto e encontra seu rim com uma mordida e coberto pela substância preta. A Momo, como uma creepypasta e tema de um desafio viral, ganhou notoriedade no final de 2018 e início de 2019. A imagem da personagem, uma escultura japonesa com olhos arregalados e um sorriso sinistro, foi disseminada pelo WhatsApp e associada a um desafio onde pessoas, principalmente crianças e adolescentes, eram incentivadas a interagir com um número desconhecido. O desafio, que rapidamente se espalhou, envolvia mensagens de teor violento e ameaças, chegando a estimular o suicídio e a automutilação. A imagem da Momo se tornou viral após aparecer em uma exposição de arte no Japão em 2016, mas no final de 2018 e início de 2019 que ela ganhou notoriedade como um fenômeno da internet, especialmente no WhatsApp. O desafio Momo se espalhou rapidamente, com relatos de que pessoas, ao interagirem com o número associado ao personagem, recebiam mensagens e imagens perturbadoras com o objetivo de iniciar ações violentas e autoagressivas. Embora o desafio tenha gerado pânico e alerta por parte de autoridades e pais, a maioria dos relatos sobre danos causados pelo desafio se mostraram serem falsos, e a personagem se tornou mais um exemplo de lenda urbana de propaganda infantil, sendo frequentemente associada a vídeos infantis e jogos. A creepypasta Bandroid conta a história de um jovem que adquire um cartucho usado do jogo The Legend of Zelda Majora's Mask e começa a experimentar eventos estranhos e perturbadores no jogo. O jogo parece ser assombrado por um espírito chamado Ben, que supostamente morreu afogado.
O jogador, chamado já do Sable, se vê preso em um ciclo de encontros com o fantasma e eventos sobrenaturais, levando-o à paranoia e medo. A história se desenrola através de vídeos que já do Sable posta no YouTube, onde ele documenta as falhas e acontecimentos bizarros no jogo. O cartucho parece se corromper com mensagens sinistras aparecendo e o personagem agindo de forma estranha. Ben, o fantasma, se manifesta diretamente ao jogador com frases como "Você não deveria ter feito isso" e "Você teve um destino terrível, não teve?" As Backrooms, na sua essência, são uma creepypasta e lenda urbana online que descreve um espaço extradimensional composto por um labirinto infinito de salas de escritório vazias, geralmente com um ambiente desconfortável e assustador. A imagem mais comum é a de corredores com paredes amarelas, carpete amarelo e lâmpadas fluorescentes estáticas, criando uma atmosfera de desorientação e isolamento. A história das Backrooms começou como um tópico em um fórum do 4chan, onde usuários compartilhavam fotos perturbadoras e desconfortáveis. A imagem inicial, mostrando um corredor com paredes amarelas e carpete molhado, rapidamente viralizou e deu origem à lenda. Em resumo, as Backrooms são uma creepypasta que explora o medo do desconhecido e a sensação de isolamento, utilizando a imagem de um espaço extradimensional para criar uma atmosfera de desconforto e terror. A Fundação SCP é uma organização fictícia popular na comunidade de creepypasta dedicada a conter, estudar e proteger o mundo de fenômenos anômalos chamados de SCPs. Esses SCPs podem ser objetos, criaturas ou eventos com propriedades incomuns e frequentemente perigosas. Alguns exemplos de SCPs incluem o SCP-173, uma estátua que se move rapidamente quando ninguém a observa, o SCP-096, um humanoide pálido e magro que mata quem vê seu rosto, o SCP-682, uma criatura reptiliana gigante e indestrutível que odeia a humanidade, o SCP-3008, uma loja IKEA com um interior infinito de onde criaturas hostis o habitam. E, por fim, o SCP-087, uma escadaria sem fim que leva a um lugar desconhecido. Então, por enquanto, o vídeo é isso. Me desculpe se não consegui fazer as outras camadas, mas o motivo foi porque, como o iceberg das creepypastas é extremamente grande e eu quero abordar basicamente todos os tópicos, basicamente o vídeo vai ficar extremamente longo e muito extensivo. Então eu decidi só fazer a camada 1 e em breve irei fazer a camada 2. Mas não se preocupe, porque o roteiro da camada 2 já está feito e agora só vai faltar eu só gravar e começar a editar já a camada 2. Vou tentar fazer isso o mais rápido possível assim que preciso, tudo bem? Esse é meu primeiro vídeo do canal e eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero que vocês possam se inscrever no canal, dar o like no vídeo e se poderiam até mesmo compartilhar nas redes sociais o vídeo para poder dar engajamento para este vídeo que eu sempre quis fazer. Sempre fui fã de creepypasta, sempre fui fã de icebergs e essa é a primeira vez que estou fazendo um vídeo relacionado a esse tipo de conteúdo e eu pretendo fazer muitos outros. Tanto vídeos de mistérios, de terror e dentre outros, além de também vídeos de iceberg, que é um dos meus conteúdos favoritos aqui no YouTube. Então, muito obrigado por vocês terem assistido. Então, até o próximo vídeo e falou!